Conhece, eu sou técnica de segurança, entrei agora, recentemente, na CENESD e vou desmembrar alguns assuntos que a gente tem nas diretrizes Vale, que a gente precisa compartilhar com vocês. São assuntos que todos já têm conhecimento, já ouviram falar, mas a intenção é tirar dúvidas, é conhecimento, é divulgação e uma forma sucinta para que todos consigam entender e, acaso não tenham escutado, também gerar como conhecimento. Então, os assuntos que nós temos hoje é o PRO 027476, que é a PR Laia. Vocês estão conseguindo? E qualquer coisa vai colocando aqui no chat para mim, tá bom? Eu O não achei o PGS, link no chat não, tá? não achou? Não, tô procurando aqui até agora, não vi não. Vou colocar para vocês aí de novo, então, só um minutinho. Achei que agora, apareceu. Top, muito bom, obrigada. Tá? Então, a gente... Deu certinho? Vamos lá, vamos continuar então. PGS, né, das nossas regras de ouro, vamos falar um pouquinho. Nós já ouvimos falar, conhecemos, né? Mas é algo que a gente precisa sempre estar com ele vivo na mente. O nosso pai, plano de emergência, tirar algumas dúvidas sobre também a política de sustentabilidade. E aí, só algumas informações para que a gente aproveite esse treinamento, né, com segurança, bem tranquilo. Analisar a rota de fuga onde vocês estão, ver se terá algum simulado. Eu estou aqui na matriz, né, na Mata da Praia, para mim tá tranquilo aqui. Verifiquem se tem algum simulado para que nada ocorra, vocês estejam seguros e confortáveis. A gente sabe que as nossas demandas são corridas, né? WhatsApp, ligações, então, se possível, atender apenas as necessárias nesse momento, só para a gente aproveitar melhor. Bebam água, porque é muito importante beber água. A gente está num momento onde o nosso cuidado consigo mesmo tem sido primordial para tantas coisas que têm acontecido. Tirem suas dúvidas, caso necessário, caso fiquem alguma dúvida, caso eu não explique da forma melhor, né, e mais clara, podem colocar no chat, pode mandar para mim, pode, né, interromper. E a lista de presença está no chat também. Caso alguém não tenha visto, eu vou mandar no finalzinho também, tá bom? Então vamos lá. Só lembrando, a Vale tem esse Aprendendo Juntos, né? Que a gente vê em vários lugares, desmembrados em várias salas, em várias reuniões, são sobre as alavancas, os valores. Então, é sempre importante a gente lembrar qual o nosso comportamento-chave, quais são as nossas ambições, tanto como pessoas, tanto como profissionais, como seres humanos que habitamos essa terra, e também aí dentro vale, né, como uma pessoa que contribui para essa grande organização funcionar. Então, qual que é o nosso propósito? Hoje você parou quando você acordou e pensou, qual o seu propósito? Qual a sua referência em segurança? O que que você fez pela sustentabilidade hoje? Então, são coisas que a gente pode tanto aprender juntos, já diz aqui, tanto quanto divulgar, compartilhar uma forma que a gente consiga seguir esses comportamentos, essas alavancas, para que a gente consiga colocá-las em prática no dia a dia, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora da APR Laia, né, o PRO 027476, que é a avaliação preliminar de risco e identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais. A gente tem a PR Global, onde fala de riscos, né, e medidas de controle de segurança e saúde. Temos a Laia também, que é muito referente a meio ambiente. Então, qual o objetivo, né, desse PRO? É definir os métodos e os critérios para identificar esses aspectos e impactos que estão associados às nossas atividades, aos lixos que a gente consome, aos produtos, aos serviços de todas as operações que a Vale nos propõe, né, dentro do complexo, de onde ela estiver, que também tem os controles, os limites que a gente tem também, como medida de controle, qual é o risco alto, muito alto, médio, controlado, e determina a significância do meio ambiente, tendo duas bifurcações que são identificação dos aspectos significativos para cada atividade
e definição do controle, né, que seriam as medidas de controle operacional para cada aspecto que foi encontrado. Então, é um documento que eu vou mostrar ele um pouquinho para vocês também como ele elabora, para que a gente consiga ver qual o problema e qual as medidas de controle para que a gente consiga, já de imediato, caso haja algum impacto nas nossas atividades, a gente consegue controlá-las. A gente tem algumas definições desse PRO, que, por exemplo, aspecto ambiental. O que seria o aspecto ambiental? São elementos durante as nossas atividades, durante o decorrer, né, do nosso dia a dia, que pode interagir com o meio ambiente. Por exemplo, destinação, né, dos resíduos, a coleta seletiva é algo que a gente hoje vê com uma força, né, crescente dentro do complexo, algo que às vezes a gente pode trazer essa cultura para dentro das nossas casas. Outras interações de meio ambiente, né, água, solo, alguns animais que a gente pode ter contato durante as nossas atividades. Aí tem aspectos ambientais significativos, que pode causar um impacto significativo ao meio ambiente, através de comunicação, combinação dos resultados e avaliações dos tributos que determinam a importância do possível impacto. E aí ela tem as severidades dela, muito alto, alto, gradual, né, médio, se precisa de uma medida de controle rápida, qual que é imediata, né, se a gente vai precisar entrar em contato com o CCA, fazer uma interdição, uma notificação, então, isso tudo está aí dentro desses aspectos. O risco, né, que é uma palavrinha que a gente está acostumado aí aos nossos dias, é a chance de acontecer algum impacto durante as nossas atividades e que tenha algum objetivo, né, que cause algum um dano durante as atividades ou ao nosso processo que estejamos fazendo e realizando, é medido, geralmente medido em termos de probabilidade do evento e a consequência. Então, o risco é nada mais do que aquilo que a gente tenta evitar todos os dias, né? Que já está no nosso radar aí. Impacto ambiental, qualquer modificação do meio ambiente, né? Como já tinha falado. Situação planejada. Algumas gerências até compartilham, né, que atividades planejadas salvam vidas. O planejamento e as normas, né, que a gente consegue seguir, tanto outros assuntos até que nós vamos tratar hoje, ela nos faz evitar riscos e essas medidas de controle que a gente precisa acionar caso aconteça algum impacto durante as nossas atividades. Então, situações planejadas, condições esperadas, previstas, né, calculadas, medidas, já solucionadas, né, antes de começar qualquer atividade, tarefa ou processo, que seja rotineiro ou não, né? Situação não planejada é exatamente o contrário. Condições não esperadas durante a execução de uma tarefa. Processo, atividade que foge, ultrapassa dos nossos controles, que a gente não consegue controlar. Por exemplo, um risco, né, um acidente, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue premeditar antes ele de acontecer. Por isso, a gente tem essa importância tanto em planejar as nossas atividades e processos. Controle operacional, ações tecnológicas ou não, nossas velhas planilhas de Excel ou que seja em um sistema super desenvolvido através de computadores e celulares, smartphones, que hoje a gente tem uma, uma cartela bem grande de conhecimentos e de ferramentas para isso, que são aplicáveis aos aspectos ambientais e que formam que algo seja minimizado e previsto também nessas situações. Manter dentro dos parâmetros aceitáveis, definidos por já padrões que já são estabilizados, né, pela Vale, que é né, esse grande complexo aí, sendo com requisitos legais ou não e aplicáveis àquela atividade. Controle mitigador, um controle que elimina ou reduz as consequências do evento indesejado. Então, por exemplo, um controle que a gente pode sempre ter nas nossas frentes de serviço é a RT.
né? Que a gente tem até a APR global, onde tira todos os riscos da nossa RT. Isso é um controle, ele elimina ou reduz as consequências, porque ali eu tenho toda a divulgação de tudo que vai acontecer no meu dia, né? Durante a minha atividade, eu tenho passo a passo e dessa forma eu minimizo a probabilidade de alguém ou de algum colaborador, ou de algum fornecedor fazer algo que não seja esperado. Então, eu consigo um controle maior sobre isso. Então, também temos outros, né, outros vários controles mitigadores, mas um bem básico que a gente escuta muito, né? Controle preventivo, um controle que reduz a probabilidade de um evento indesejado ocorrer. Então, a gente tem várias ferramentas hoje, né? A nossa é extensa a nossa os nossos controles, a gente precisa às vezes mais a eficácia deles, a continuidade, fazer com que eles sejam firmes na nossa durante os nossos dias, né? E trazer ele para nós, fazer efetivamente, por exemplo, as aberturas de PTS, verificar realmente toda a documentação que foi feita, da carteirinha do empregado, da liberação daquela pessoa para fazer a liberação da PTS, do treinamento, enfim, são vários controles que a gente consegue prevenir, mitigar ou até eliminar e reduzir completamente, que é o nosso sempre o nosso foco, o nosso objetivo, qualquer risco, qualquer acidente. Então, o fluxo aí para a elaboração da laia, só para vocês terem uma noção, caso alguém não tenha visto, né? A laia é um documento de fácil acesso. Ela, caso alguém necessite, né? Ela tem em vários lugares dentro das documentações Vale. Então, aí a gente tem um mapeamento dos aspectos impactos ambientais, tem processo, área, processo da atividade, qual situação, qual o aspecto, qual fonte, né? Qual a fonte geradora desse risco, a descrição do cenário, as causas e o impacto. Esse é um mapeamento que construi um cenário para você entender o que está acontecendo, com que o antes, o durante e o que vai acontecer, né? Avaliações de processo e identificação dos aspectos. E aí embaixo já tem sobre a avaliação, né? A avaliação inerente, que determina o significado dos aspectos ambientais, a partir de associação sem considerar a ação do controle operacional. E aí a gente já tem a frequência, a intensidade, a abrangência, exposição, sensibilidade, e aí tem as nossas pontuações que a gente vai conseguir dizer se ela é alta, se ela é média, se ela é baixa. Então a gente consegue disseminar isso dentro das planilhas. Controles ambientais, né? Depois dessa, eu já sei qual que é o meu cenário, eu já sei como ele precisa ser, qual vai ser o risco, qual o grau desse risco, e agora eu vou colocar meus controles. Situações planejadas, situações não planejadas que podem acontecer sem o nosso planejamento, óbvio, e ambos, né, situações. E dentro dessas setinhas, né, de cada coluna, obviamente, eles têm várias situações já pré-definidas ou situações que podem ser que já estejam ocorrendo, o máximo possível para que a gente tenha todas as situações dentro da APR Laia. Então, após a identificação dos aspectos e impactos, a avaliação de sua significância inerente. Exatamente o que eu falei sobre o controle do ambiente, né? E aí, a avaliação residual, que é a avaliação das condições e dos aspectos que foram encontrados durante toda essa avaliação, de modo a identificar quais aspectos planejados e não planejados ainda necessitam de controles. Ou seja, ela já me deu qual o controle que eu tenho planejado ou não, mas mesmo assim ela ainda vai me pedir uma avaliação daquilo que fugiu ainda do meu controle, ou que eu ainda não percebi, ou não anotei, ou não coloquei tal significado. Então, é um documento que ele começa início, meio e fim, antes da atividade, planejamento dela, da importância desse planejamento, dos cenários que são já notáveis e possíveis que venham a acontecer, e outras demais situações que eu não consigo prever, né? Porque a gente não consegue prever tudo. Imagina se a gente conseguisse, né, prever tudo, tivesse o controle de tudo, seria perfeito. Porém, a gente sabe que somos humanos, as situações adversas podem acontecer, tanto o clima, tanto situações pessoa, né? Então, a gente consegue prever isso daí de alguma forma.
E informações complementares, aplicabilidade, plano de ação, rastreabilidade e observações. Essas ações são informações que a gente precisa, né, abordar aspectos ambientais consideráveis, que é a avaliação residual, dado que nessa classificação está embutida a qualidade efetiva dos controles. Então, depois de fazer todo esse documento, a gente geralmente pegaria tudo o que foi efetivo, não esperado ou não controlado ou não e fazer um plano de ação e fazer uma rastreabilidade. Então, ela me dá todas essas opções, é um documento completo de uma atividade que tenha algum impacto, né, com o nosso meio ambiente. Esse é um documento de fácil acesso, como falei com vocês, ele não é difícil de entender, ele é um documento que a gente consegue construir por camadas, e é um documento interessante a gente ter, assim como as nossas RTs, né, na frente de serviço, é um documento interessante ter, até em algumas auditorias já são obrigatórios, né, a gente ter a divulgação, inclusive, dessa APR, é algo que a Vale, por exemplo, coloca no nosso calendário anual de treinamentos, né, para o meio ambiente, que geralmente são as pessoas que aplicam, né, nos contratos ou enfim, sobre as APRs, tá? E aí, alguma dúvida, alguma algum complemento, alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Bebam água. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Estou falando muito rápido? Sim, tá Tá ótimo, tranquilo. Ana. Pode Tá tocar o ótimo, barco. Ana. Então, tá bom, vamos continuar então. E aí a gente vem para as nossas regras de ouro. Coloquei até uma bonequinha ali, né? Que tá com um diamante no dedo. A gente escuta a regra de ouro, né? Se fala muito sobre a regra de ouro. Então a gente vai entender mais uma vez um pouquinho, disseminar esse assunto entre os nossos dias, né? Roteiros, às vezes está até penduradinho no nosso crachá aí. Então, a gente vai falar um pouquinho delas. O que são essas regras? São normas de saúde e segurança que os empregados próprios e contratados devem cumprir. Ou seja, é lei, não tem negociação, né? Regra de ouro são regras que são de um nível tão absurdo que elas se tornam de ouro. Então, por que que um comitê desenvolveu? Por que que essa aplicabilidade? Por que tão rigoroso? Por que são tornados comitês pela vida e aquele tempo de investigação quando há uma inflação ou uma regra dessa? Então, existe um estudo, existe um porquê disso, né? Elas representam requisitos mínimos para execução de qualquer atividade, então ela tem muito a ver com as nossas hacks, que a gente também tem muito contato, que são treinamentos que a gente começa lá na nossa integração e são aplicados em cada atividade, né? Hack 2, 3, 4, 10. Então são princípios invioláveis. Guardem sempre essa palavra, é algo inviolável. Na sua vida particular, o que que é inviolável para você? O que que é uma regra de ouro? Para a Vale, nós temos essa que a gente vai falar um pouquinho. Elas foram estabelecidas visando refletir o valor da Vale, a vida em primeiro lugar. Então, qual o nosso objetivo todo dia quando a gente vai para o nosso trabalho, seja ele em campo ou no escritório, é salvar vidas. Eu costumo a dizer que às vezes até um bom dia, tudo bem, salvam vidas. E às vezes a gente está tão acostumado a andar olhando para o telefone, né? Tudo nosso é muito digital, tudo nosso é muito WhatsApp, que às vezes a gente não olha para o nosso colega. Então, pergunte para eles, estejam envolvidos com a galera que senta do seu lado, que trabalha na sua frente, atrás de você, na sua esquerda, na sua direita. Pensem nisso, a vida em primeiro lugar. Como estão o meu contato da vida hoje? Isso também faz muito parte, por exemplo, do Comitê pela Vida, que a gente vai falar um pouquinho na frente. É comum que as empresas de alto risco tenham regras de ouro padronizadas e globais. Obviamente, todos têm que cumprir todas. E as regras de ouro ajudam a nos manter alertas. Então, a gente tem que fazer divulgação de acordo com os cronogramas da Vale. A gente tem que fazer, perguntar, né? Às vezes a gente tem 360 em áreas. As pessoas têm que ter noção quais são as regras de ouro que mais hoje têm a ver conosco, né? Que estão mais à nossa frente. E o que pretende com a implantação dessas 10 regras no dia a dia? Reconhecer comportamentos esperados,
porque também a gente não pode falar só em punição, a gente tem que falar também em reconhecer essas pessoas por seguir essas regras, né? Valorizar um ambiente de trabalho seguro, um ambiente saudável, seguro, onde a gente consiga trabalhar de forma sã, de forma leve, né? A gente já tem tantas tarefas todos os dias, tantas planilhas e reuniões, então por que não tornar isso um pouco mais tranquilo, um fardo menos pesado, né? Reforçar a disciplina operacional, promover atitudes seguras e fortalecer o direito de recusa, que é algo também que tem sido muito comentado, né? Eu vou mencionar até uma gerência, né? Que é projetos que eu estava nessa gerência agora, né? Então entrei recentemente para a Serenge e ele tem 3 lemas que a gente sempre divulga, né? Direito de recusa, exerça o seu direito de recusa, atividades salvam vidas, atividades planejadas salvam vidas e as regras de ouro. Então, vejam isso, o que que é o direito de recusa, entendam o que que é esse processo, que ele é muito importante também, não, lembrando que não é uma atitude de rebeldia, uma atitude de simplesmente cruzar os braços, mas não, é um completo pensem que é um planejamento na hora daquilo do que vai acontecer, que está para acontecer, de forma que pessoas que são pensantes nas atividades e aquelas que executam tenham a oportunidade de trocar o que eu sei, o que você sabe, o que de fato tem que ser efetivo para que seja uma atividade tranquila e segura. Eliminar tolerância, né, a desvios, porque a gente também fala muito, mas a gente também tem que falar de punição. Então, a gente tem uma tolerância desses desvios e diferenciar erro de violação, porque a gente tem, vou mostrar um pouquinho mais à frente, a gente tem um comitê pela vida, se faz toda uma, uma série de reuniões, uma série de comitês mesmo, né, com várias pessoas, envolvem várias áreas, líderes de imediato, gerência, técnicos de segurança, a pessoa em si, a liderança daquela pessoa em si. Então, a gente tem que saber se aquela pessoa errou ou ela violou uma dessas regras, porque também vai dar o final, as consequências que essa pessoa vai receber. Aí, lembrando, né, só um pouquinho, esse escudo que eu acho ele muito bonito e autoexplicativo, é, a gente tem essas regras aí que às vezes pode parecer que não são tanto no nosso dia a dia, mas tem duas aí que eu vou falar que são, para mim, né, as que mais chamam a atenção. Claro que todas têm o seu valor, mas, por exemplo, álcool e drogas, né? Às vezes a gente não sabe que a regra número um, a gente não sabe como a pessoa veio trabalhar, porque às vezes o aspecto tá bom, mas o impacto que ela vai, né, dar à nossa atividade a gente não sabe. Então, como é importante, né? E como é triste quando de fato acontece, quando de fato é, a gente faz os testes e infelizmente, né, alguém é detectado nessa regra, é muito triste, porque a gente acaba perdendo um colaborador, sabe-se que uma família será prejudicada, mas a gente tem que também entender o porquê, como ajudar, se é algo que é rotineiro, se é algo que foi pontual, e circulação de pessoas, né? Que é o outro que a gente tem em número, né? Gigantesca quantidade de pessoas que estão ao tempo todo andando e rodeando todos os lugares, de todos os lugares que a gente trabalha, e muitas das vezes a gente faz isso com o uso do telefone, ou no ouvido, ou ouvindo um áudio, ou falando, ou simplesmente com a cabeça baixa digitando. Então, por que tão sério essa restrição? E engraçado que a gente às vezes faz tudo muito correto dentro do complexo. Passou as portarias, a gente volta a fazer. A gente poderia aproveitar isso, né, como uma cultura, porque é algo perigoso, tanto para vários tipos de situações que a gente possa sofrer, mas é algo que a gente possa entender como um cuidado genuíno, né? Que é a circulação em relação com os celulares. Então a gente tem aí todas essas regras, né? Não vou detalhar todas elas, mas geralmente a gente tem aplicabilidade, a gente tem que divulgar essas regras para os colaboradores, para nossa gerência, para os nossos colegas de trabalho, ter elas muito claras, né, na nossa cabeça e ver qual conduta
que acaso seja violado ou não, é esperado ou não esperado, porque tudo que não é esperado, né, a gente tem alguma consequência, a gente vai ter que envolver alguma situação para que aquilo seja resolvido. Então a gente tem como reconhecer, né? Vamos falar primeiro das coisas boas, encorajamento, cartas de elogio, elogio pela alta liderança, o quanto isso eleva, né? A vida de um trabalhador, ou a nossa mesmo, que estamos aqui, às vezes achando que a gente não está sendo observado, mas nossa, ó, parabéns, você foi exemplo, né, nessa regra de ouro, você tem sido um motivador dessa regra de ouro, tenho visto seu cuidado genuíno com seu colega nessa regra de ouro. Então, esses elogios, tanto da liderança quanto nós, do nosso entre nossos colegas de trabalho é de suma importância. Registro, né, no CSP do empregado, citações em eventos de diretores de GSSS, que é muito importante também, o quanto certificados e reconhecimentos são feitos, né? A gente tem a reunião aí do PAR, por exemplo, que tem sido feito alguns reconhecimentos sobre direito de recusa, o quanto isso tem sido primordial durante, né, as atividades do dia a dia, a pessoa dizer que foi reconhecida por um direito que ela recusou e simplesmente explicar o do porquê ela recusou e ter a ciência do que porquê recusou. Então, isso é muito gratificante também para nós que trabalhamos com segurança, né, tanto da operação quanto do processo. Se é um dos critérios para a promoção, né? Por que não? Aquela pessoa que se destaca em outros. E o que que a gente mais pode fazer para reconhecer a performance, né, de saúde e segurança? O que mais a gente pode fazer? Tem tantas formas de elogiar e exaltar. A gente pensa muito em exortar, né, as pessoas, em acabar fragilizando aquele colega, aquele, né, colaborador que está ali, mas vamos tentar exaltar a performance de saúde e segurança. Essa é a nossa intenção, motivar as pessoas para que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, sempre que houver descumprimento de uma regra de ouro, deverá ser ativado o Comitê pela Vida. Esse comitê é formado por lideranças imediatas, com é, totais, né, de tudo o que aconteceu, relatos, o próprio testemunho da própria pessoa que furou, né, essa regra, infringiu essa regra. Todo o contexto é gerado documentos, envolve tanto a saúde, tanto a segurança, quanto se alguém tiver com o microfone aberto, pessoal, peço para desligar, por favor, só para a gente continuar aqui. Muito obrigada. A ativação do comitê é em meio formal para investigar o descumprimento das regras de ouro, então é um documento oficial, é, um PRO, né, um PGS que a gente precisa seguir, é uma norma. É um documento que demanda dias para ser registrado, apesar de ter data, né, limite para ser registrado. Ele não tem membros fixos, sua formação pode ser composta no mínimo por líderes imediatos, né, do empregado, como eu falei, dos avaliados, né, que estão envolvidos na situação, representantes de ISS, né, um técnico de segurança, um engenheiro, um líder, representante de RH, para ele entender quais serão as medidas, né, que vão ter que ser aplicadas, e, se necessário, outras pessoas que podem ser envolvidas, como um jurídico, líder imediato, né, gestor, então. É fortemente recomendado que o Comitê pela Vida aplique fluxo de análise de descumprimento de regra de ouro, que é imparcial e diferenciará erro de violação. Ou seja, um desses documentos a gente descreve toda a situação, coloca fotos, se for necessário, o nome de todo mundo que está participando daquele comitê, e aí tem uma série de perguntas que você vai respondendo sim ou não, e ela vai caminhando, né, como um fluxo e vai dizer se foi violação, se a pessoa tinha noção do que estava fazendo e fez porque queria fazer errado, ou se ela realmente errou. E aí, nesse erro, a gente vai procurar as medidas que antecederam essa ocasião. Ela não tinha noção do que era a regra de ouro, ela não foi treinada, ela estava no local errado, ela não teve instrução pelo líder imediato. O que que falhou nesse processo para que ela chegasse ao final e errasse? Então, a gente tem que ter essas duas dimensões, né? Tanto violação quanto erro, para diferenciar o que que a gente vai fazer, o tratamento que será feito e que será, né, definido pelo Comitê pela Vida, tá? Quem ativa o comitê? Qualquer líder,
quem reporta, né, todos os líderes, ou não, pode ser que seja líder, né, ou não. A gente sempre coloca líder porque a gente sempre coloca uma cabeça pensante, né, alguém que está à frente de algum processo. Para quem reportar, líder canal de denúncia, que a gente tem tudo isso divulgado dentro do PRO, do PGS, a gente tem tudo isso muito bem detalhado. Então, é importante a gente saber como funciona esse fluxo quando há descumprimento. Temos agora outro assunto também, que é um pouquinho extenso também, mas é importante a gente falar também, que às vezes passa um pouco despercebido por nós todos, e me incluo nisso também, que é o PAI, né? Plano de Atendimento e Emergência. O que que ele é, para que que ele serve, aonde eu encontro, porque às vezes essas siglas são tão faladas, né, no nosso dia a dia, mas a gente precisa também explicar aonde a gente aplica ela, né? Então, a aplicação desse treinamento específico é o PRO tanto do PAI quanto do PEL, né, que é o Plano de Emergência Local, de localidades da prestação de serviço. Aí tá, né, a dimensão do que é as duas siglas, né, Plano de Atendimento e Emergência, PAI, e PEL, Plano de Emergência Local. Tá? O objetivo: estabelecer diretrizes e orientações gerais para atendimento a situações de emergência, ou seja, saber qual ramal ligar para caso aconteça alguma coisa, caso tenha algum impacto ambiental, qual é o telefone do CCA para que eu entre em contato, achei algum bichinho ou alguma fonte de vazamento de algo, para quem que eu ligo, quem eu chamo, teve algum vazamento de gerador, quem eu chamo, se teve algum sinistro, quem eu chamo, para quem eu ligo. Então, ele tem todos esses caminhos de para quem eu chamo nessa hora de emergência. Segundo a NBR, o plano de emergência é um documento que formaliza e descreve o conjunto de ações e medidas a serem adotadas. Então, é muito importante quando a gente está numa área, a gente saber qual é o local de rota de fuga, se tem líder de brigada, se tem brigadista no local, os extintores estão nos locais, né, mapeados. Isso é tudo muito importante, a gente já ter um olhar. Lembrando que somos cabeças pensantes do processo, que a gente sempre tem que dar um passo à frente daqueles que a gente veio para planejar e envolver nas atividades, né? Esse estabelece responsabilidade e procedimento para as organizações e indivíduos, a fim de desempenhar as ações específicas. Então, às vezes, a gente ter isso muito bem mapeado, não vai todo mundo no mesmo lugar. Um pode conduzir as pessoas, o outro pode acionar a ligação, o outro pode fazer a varredura. Então, isso também é muito importante, a gente saber como que está distribuído esse local que a gente trabalha, seja ele em qualquer lugar. A gente tem várias definições também, e você o mais sucinta possível aqui também, que seria abandono de área. O que que seria, né? O abandono de área. Hoje, se você tivesse algum evento, né, inesperado, você saberia fazer o abandono de área do seu local de trabalho? Só para pensar. Retirada da organização e segura da população usuária de uma edificação conduzida à via pública ou espaço aberto, ou indo para o nosso ponto, né, de segurança, que é o nosso ponto de encontro. Qual o ponto de encontro é mais perto? A gente consegue atravessar ele de forma ordenada, devagar? É claro que na hora, né, a gente fala que a gente vai atravessar devagar, mas bate aquele desespero, mas a gente tem que tentar ter, né, um autocontrole para a gente conseguir encontrar o nosso ponto de encontro. Acidente, o que que é um acidente? Né? Um evento não planejado e indesejável que tem alguma consequência de eventos que geram consequências indesejáveis, tanto ele para o meio ambiente, tanto ele para o ser humano. Então a gente tem essas duas vertentes aí. Área de reunião, nossas áreas de reuniões, elas são de fácil acesso? Bebam água. Elas são de fácil acesso, todos conseguem ter mobilização para sair rápido, de forma ordenada. A porta é muito importante também, às vezes eu fico pensando, gente, a porta abre para o lado certo? Se alguém precisar sair e tem uma mobilidade reduzida, ela consegue sair? Então são coisas que a gente pode olhar, né? Ter um olhar crítico. Brigadista, eventual, né? Pessoas que são pertencentes, né, à brigada de incêndio ou de emergência, que foram treinadas para caso aconteça algo, elas saberem o que fazer para mitigar
esses riscos que foram desenvolvidos, né, que acabaram acontecendo inesperadamente, até que de fato as pessoas responsáveis cheguem até o local. Então é muito importante também a gente saber quem são essas pessoas, treinar essas pessoas, fazer uma reciclagem com essas pessoas, porque os processos são tantos, a gente tem tanta informação o dia inteiro, né? Não tanto aqui só no nosso trabalho, mas em casa, nossa vida pessoal. Então a gente precisa sempre estar lembrando o que está acontecendo, como que faz, né, essas atividades. Por isso que dentro do cronograma, por exemplo, do PEL, tem lá quanto tempo, né, a gente precisa desenvolver os abandonos, né, que são esqueci o nome, mas enfim, as brigadas, né, a prevenção, fazer oxe, fugiu não, mas tá bom. Então, é importante a gente saber. Claro, lembrando, né? Eu vou até falar um pouquinho depois na frente, que cada um está num local que faz, segue, né, aquele documento daquele local. Então, às vezes, a gente está disponível com o PEL ou com o PAI, é importante a gente saber quais são deles e conhecer esse documento também, para saber como que ele funciona, qual é o ponto de encontro, porque às vezes a gente está em algum lugar e pensa que o ponto de encontro é um, mas de fato no documento descrito é outro. Atualizar esse documento e divulgar é tão importante quanto. Então, a gente faz essas situações, lembrando que é um documento, né, feito também por engenharia ou segurança do trabalho, depende da pessoa que foi designada. Brigadista profissional é essa pessoa, né, que presta esse serviço, bombeiros, pessoal, né, de alguma emergência de saúde, né, o posto de saúde, por exemplo, são pessoas que já são capacitadas, já são do ramo dessa atividade, que vão até o local. Então, a gente já tem uma brigadista eventual, que seria o pessoal que está ali pronto para, né, para dar aquela primeira olhada, a primeira mitigação, e tem o brigadista profissional, que ele vem de fato exercer sua função. Tem o cenário de acidente, é, é olhar, né, de fato, o que que aconteceu naquele local, como que aquele acidente aconteceu, o que Boa noite, foi pessoal. identificado. Bom É, dia. Ana Carolina? Ana Oi, Carolina? pode falar. Bom dia. É o David. Eu vou se ausentar aqui que pediram para evacuar o prédio aqui, tá bom? Ok. Pessoal, se alguém mais tiver com o David aí, se atentar, tá? A evacuação do prédio. Ana, Oi. aproveitando que o pessoal comentou aí da evacuação do prédio, se não conseguir voltar a tempo aí, né? Depois vocês mandam um e-mail pra gente aqui que a gente manda o treinamento gravado, tá bom? Sem problema. Tá, Gente, pessoal? Só é no Balvê da Vale esse alarme? alguém pode dar Porque esse hoje tem retorno um pra gente? simulado, né, de teste, de coisa aí, e eles Não, falaram que não é não. no não é no Balvê, não, o Não, é outro Sud. local? Ah, tá. Então tá Isso. bom. Ok. Tá, pessoal? Só se atentem aí, é sempre também, tá vendo? É muito importante a gente saber, né? Sempre é importante também, caso a gente seja um brigadista, verificar se há algum evento ou algum teste, algum exercício para que isso seja ocorrido, né, de forma segura. Então, verifique onde vocês estão e, como a Ingrid falou, esse treinamento está sendo gravado e a gente vai disponibilizar para vocês depois, tá bom? Continuando aí, há algumas siglas que a gente tem um contato diário, mas às vezes a gente não sabe para que de fato ela serve. Então, tem controle de segurança, centro de controle de segurança. É uma sala de centralização e monitoramento dos eventos empresariais, acidentais e situações de emergência dentro da unidade de Tubarão Vale Espírito Santo. Então, ali ela consegue receber tudo que está acontecendo em tempo hábil para que seja avisado ou solicitado a presença de pessoas que precisam resolver aquela situação que está acontecendo no momento. O Centro de Controle de Segurança também, que é o CCA, que é o de meio ambiente, que eu tive a oportunidade de conhecer a, a medida de controle deles é sensacional. Então, é um lugar que vocês também podem conhecer, todo mundo tem, é só agendar, se eu não me engano. E é um local onde também recebe as informações, né? A gente tem um número, né, divulgado, eu vou mostrar para vocês também. A gente pode entrar em contato, informar caso esteja acontecendo alguma coisa, algum vazamento, encontrar algum bichinho em área, já aconteceu, algum gerador que esteja emitindo muita fumaça, enfim.
coisas que podem acontecer que não estão previstas, a gente pode também informá-los, né? E eu tenho o controle corporativo, que é a estrutura localizada na Vale do Rio de Janeiro, né, que centraliza e controla todos os eventos Vale relacionados à saúde e segurança. Então, aí também a gente tem mais um centro que concentra todas as locais, né, que possam estar acontecendo, que teve alguma informação, para que seja, né, feito um controle. A gente tem a crise aí, né, evento que apresenta uma série de ameaças às pessoas, ao meio ambiente, aos ativos e ou à reputação da Vale. Então, mostram, né, o que é eficaz ou ineficaz em controlar as consequências. E os impactos podem gerar danos, né, tanto financeiros quanto pessoais e tanto para a comunidade. Então, a gente também avalia, a gente vê essa palavra aí muito forte. Derramamento. Qualquer liberação súbita ou não de produto químico normal no estado líquido, gasoso ou sólido para o solo, subsolo, água, superfícies ou atmosfera. Então, às vezes, isso pode acontecer durante uma atividade com caminhões, uma atividade com carros, pode acontecer em alguma máquina, né? Retroescavadeira, qualquer uma dessas. Pode acontecer de outras formas também, um produto químico, tinta, algum tipo de óleo, né, que estejam fazendo alguma informação. Então a gente tem que saber o que fazer, né, o que é, e a gente ter esse treinamento de como fazer, né, de como saber e de como informar, quem informar. Emergência, evento ou ocorrência que possa resultar em dano às pessoas, equipamentos, ao patrimônio ou ao meio ambiente. E é aquela palavrinha que a gente sempre escuta e tem que ficar atento, né? Porque caso aconteça uma emergência, a gente tem que saber o que precisamos fazer na hora. Extravasamento de efluentes, evento de descarte de efluente que não passou por sistema de tratamento ou com volume superior à capacidade nominal. Ficha de emergência, documento que consta os principais riscos, né, durante o transporte e a providência inicial a serem tomadas. Ficha de informações de segurança de produto químico, o famoso FISPIC. Talvez seja um documento que nem todos tenham acesso, mas ele é de suma importância porque ele tem toda a medida de controle para que a gente possa aplicar caso algum produto químico venha a, né, envolver em algum dano alguma pessoa que esteja envolvendo, seja ele do álcool. Pessoal, alguém está com o fone aberto? Pode fechar. Obrigada. Tanto no álcool, Ana, né? Pode falar. Ana é a Gisele. É Pode só um falar. adendo, né? Que essa nomenclatura FISP que ela saiu, né? Não existe mais essa nomenclatura. Agora a ficha se chama FDS, né? Que é Folha de Dados de Segurança. E aí ela é uma folha hoje bem mais completa, né? Além da composição química, né? Tudo mais que antes vinha na FISPIC, né? Ela tem dados adicionais agora. Por isso, por ter se tornado uma folha com dados a maior do que tinha na FISPIC, ela mudou de nome, né? Então agora ela é FDS. Então, se alguém encontrar essa nomenclatura na área, né, FDS, saibam que é a substituta da FISP, porque daqui a alguns anos esse nome FISP nós nem vamos usar mais. Só um adendo, né? Claro, muito obrigada pelo adendo, inclusive. Inclusive, vou até depois alterar aqui, né? Colocar essa informação aqui também. Mas é também um documento, né, que realmente ele está sendo mais visto, mais elaborado, ele está sendo estudado para ter as informações, porque às vezes a gente é igual bula de remédio, né? A gente sabe o que vai acontecer, tem lá escrito, mas a gente às vezes não olha, não divulga, não informa. Então, até de um pintor, né, por exemplo, que tem acesso a tintas, a gente precisa divulgar aquela FISP e mostrar para como, até para nós mesmos, né, como ler uma FISP, que às vezes é uma letra tão pequenininha que a gente nem né, tenta ler nada. Impacto ambiental, ocorrência ambiental, a gente falou, né? Perigo, uma condição ou prática com potencial para perda acidental. Plano de atendimento à emergência, que a gente está desenvolvendo, né, sobre esse documento, é um conjunto de documentos e procedimentos a serem seguidos para a ocorrência de um evento acidental que interrompa a operação normal. Algo que pare a nossa atividade, algo que faça ter que ser analisado, né? Que a gente tenha que realmente informar e chamar as pessoas responsáveis,
tá tudo dentro descrito desses documentos. Por isso a grande importância, né, da eficácia desses documentos, da alimentação desses documentos, da atualização desses documentos e divulgação dos mesmos. Risco a gente já falou, né? Simulado. Aí, ó, a palavra veio. No cronograma, geralmente, do PEL e do PAI, né? Também a gente tem os simulados, que são obrigatórios de tanto em quanto tempo, que são treinamentos, que são simulados, literalmente, práticos, realizando periodicamente para manter a equipe de emergência com as condições, né, que a gente pode enfrentar e que podem ocorrer durante o dia, numa atividade corriqueira. Como que a gente tem que se portar, para onde ir, quem escutar, quem seguir, de que forma, né, sair do local. A gente tem sistema de comando de incidentes, que é o SCI, modelo de ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as operações em resposta à situação crítica na cena, fornecendo no meio articular os esforços diários. Então, a gente também tem aí mais um documento, né, mais um sistema que também nos ajuda nessa mitigação, né, de algum acidente. Situações de emergência são situações que a gente não prevê, que acontecem emergencial, pontual, durante uma atividade, durante o nosso dia de trabalho, sendo ela mínima ou máxima, né? Pode ser a gente está simplesmente num restaurante e engasgar, e essa situação realmente nos fazer parar de respirar e ter que ir para um posto, né, posto de saúde, quando sim um acidente grande, significativo dentro de uma atividade nossa. Então, a gente tem essas situações de emergência. Zona fria, zona morna e zona quente, só para, né, questão de conhecimento. Zona fria, área que abriga as instalações e recursos que darão suporte às atividades, mas apresentam um pequeno risco relacionado à situação crítica e a operações que serão desenvolvidas. Zona morta, uma área intermediária que está entre a quente e a fria, que é uma de total segurança e a outra de maior risco. E a zona quente, área determinada do local que sofreu mais intensamente os efeitos do evento que causou a situação crítica. Então, a gente pode decifrar, né, determinar ou nomear as zonas, né, dividir esses locais onde a gente trabalha em quais são, mais ou menos mapear na nossa cabeça durante o dia, em onde que é uma zona fria, quente ou morna, para a gente ter uma noção de onde está o risco, onde ele é mais propício, onde ele é menos propício. Bom? Ações de prevenção, ações de emergência e dados da ocorrência. É muito importante também, pessoal, quando a gente liga para esses locais, né, para informar qualquer emergência, que seja ela tanto, né, para o ser humano quanto para o meio ambiente, dizer exatamente aonde está, como está, em que local. Se não sabe o local, tenta informar o máximo possível para que a pessoa não chegue no local que não esteja no local correto. Né? Que às vezes a gente perde um tempo, a gente sabe que a locomoção ela é um pouco, né, complicada para quem está dentro do complexo vale, então a gente precisa seguir algumas regras. Então, por ser isso muito importante, a gente informar todos os quesitos de onde a gente está naquele ambiente. Conhecer os riscos existentes, conhecer os procedimentos para atendimento à situação, conhecer e identificar os equipamentos de combate a incêndio. Por isso é muito importante, né, a gente treinar brigadistas, fazer esses simulados periodicamente. A gente tem uma rotatividade de pessoas muito grande. Então, de qual em quanto tempo, né, a gente faz esses simulados para que a gente tenha o máximo de conhecimento sempre vivo no nosso dia a dia. Identificar possíveis situações de emergência, né? No local que eu estou hoje, quais são as possíveis emergências que podem ter ao meu derredor? Então, é importante a gente também saber. Identificar os riscos, né, que a gente tem existentes, identificar os locais de atendimento aos primeiros socorros, aonde estão, para quanto tempo eu preciso gastar, né, até lá, identificar e utilizar a rota de fuga. Então, sempre que tiver uma reunião ou tiver algum encontro ou alguma atividade, deixe sempre muito claro qual é a rota de fuga, qual é o ponto de encontro mais próximo, para que a gente saiba se locomover, né, em alguma ação. Seguir o procedimento específico em caso de possíveis situações de evacuação e ou abandono de área. Dados da ocorrência, tipo de ocorrência quando a gente ligar, né, para informar que aconteceu alguma coisa, quais são os dados que a gente precisa saber?
se foi acidente pessoal, é um incêndio, é um vazamento, quantidade de vítima ou condição da vítima, se teve vítima ou não, tipo de produtos envolvidos, caso tenha algum tipo de produto químico que vazou ou que teve contato com alguma pessoa, local ou ponto de referência nas proximidades, por exemplo, os edifícios, né? A gente conhece muitos edifícios, beleza, Ih, agora só veio beleza na minha cabeça. Mas enfim, todos os prédios que estão ao nosso redor, se a gente está perto de algum restaurante, se a gente está perto de alguma saída, de algum estacionamento que seja específico, o importante dessas informações para que essas pessoas que vão nos atender, nos socorrer, sejam rápidos e certeiros. Algumas dúvidas que podem aparecer, né? Um PEL, cada localidade tem o seu. O colaborador deve procurar quem para conhecer no local instalado? O ponto focal do prédio e conhecer o quadro de gestão à vista. Por isso, tão importante as divulgações e as comunicações através dos nossos quadros, né, à vista, que estão espalhados por vários locais, né, dos nossos dias de trabalho. O tão importante da gente divulgar quem são os nossos brigadistas, aonde fica, né, a localidade, onde eu me locomovo, para onde eu vou, o que que eu faço. Então, o PEL, a gente sempre segue daquele que a gente está, né, no local, e verificar sempre a rota de fuga do local. Em caso de emergência, o colaborador vai ser sempre atendido internamente ou, dependendo da gravidade, vai para atendimento externo? Como proceder em caso de externo? Interno liga para o ramal de emergência e, dependendo da gravidade, sairá do complexo de ambulância ou seremos solicitados a sair com o veículo da empresa com o colaborador para atendimento externo. Então, geralmente a gente, né, o fluxo é avisar os líderes imediato, atender, né, a pessoa, né, se for o caso de uma pessoa, ir informar aos líderes, aos fiscais imediatos da situação, levar a pessoa até o posto médico e, caso seja necessário, levar ela e acompanhá-la durante alguma visita a algum hospital, algum pronto-socorro mais próximo, tá? O PEL. O colaborador deve conhecer o PEL da instalação física porque o posto de trabalho é de responsabilidade do cliente? Sim. Cada localidade tem uma forma de atendimento local. Conhecer bem o quadro de gestão à vista, onde mostra os responsáveis por atendimento do prédio ou área local. Então, a gente tem sempre isso muito bem descrito, né? Em várias entradas de prédios, em algumas salas também. Então é importante a gente entrar já sabendo, esses que a gente já trabalha, já está acostumado, às vezes a gente passa, né, e nem olha, mas é importante a gente sempre estar isso fresco na memória, quais são os pontos que a gente, né, tem um ponto de encontro, ou quem aí a gente ir até a quem a gente ir, caso aconteça alguma coisa, para que a gente consiga sair bem do local. Em caso de acidente, o fluxo liga para o ramal de emergência, para o atendimento. Logo em seguida, o TST Serenge, posterior ao gestor Serenge, nos comunicaremos ao gestor Vale. Então, esse é o nosso fluxo que a gente segue hoje. Então, deixando bem claro, né? A gente pode tentar sempre divulgar isso nos nossos DDS também, para que todo mundo tenha ciência. Então, ligam para a emergência, TST, liga para o gestor Serenge e comunicação ao gestor Vale. Contrato da Serenge, que fica lá dentro, segue o plano PEL do prédio da Vale? Sim, segue o plano do prédio que está instalado. Ok? Algumas orientações caso haja pessoas com mobilidade reduzida na área de ocorrência da emergência, com necessidade do abandono do local, as mesas serão ter preferência na saída, seguindo a orientação do líder de fuga, ou seja, portador de alguma necessidade especial, idosos, grávidas. Então, por isso que é muito importante a gente sempre saber onde estão as nossas portas, onde estão nossas rotas de fuga, se a gente conhece alguém que tem uma mobilidade menor e tem um líder de fuga ou não, sinalizar isso na hora da emergência, ter a perspicaz, né, de olhar ao redor como que estão os nossos colegas de trabalho, mas isso também é uma função que geralmente é olhada, né, pelo líder de fuga ou alguém que seja designado para isso. Mas é importante a gente também saber. Aí tem alguns procedimentos, né? Identificar os telefones de emergência em locais de atendimento. Tem o ramal, o 111, ou o 33335190. Lembrando que esse número também a gente consegue ligar a cobrar. Ligar para emergência, sempre tem em mãos informações importantes, como exemplo, localização e cenário de emergência. Utilizar os recursos disponíveis, se for treinado e capacitado. Então, tentem sempre treinar o máximo de pessoas, para que isso seja de uma forma mais abrangente, né? Porque mais pessoas possam estar preparadas para o local. E
sempre seguir essas pessoas que já são treinadas para que a gente tenha uma assertividade no que fazer na hora. Siga os procedimentos de abandono da área e comunique ao supervisor imediato, que a gente já comentou. Aqui a gente tem alguns contatos, né, de tubarão, quais são alguns, dependendo de onde a gente estiver, para todas as ocorrências, tanto acidente pessoal, incêndio, explosão, lançamento, liberação de matéria, energia, acidente de transporte ou queda de carga de materiais. A gente pode entrar em contato com esses locais aqui. E também complexo de Itabira e Mariana, né, caso tenha alguém, ou complexo de Vale de Grande e Parobé. A gente também tem esses números aqui que estão disponíveis também. Caso precise, a gente disponibiliza para vocês também, tá bom? O nosso último assunto de hoje, né, a nossa POL 0019, que é a nossa política de sustentabilidade, vai falar um pouquinho disso agora também. E bebam água. O que é a sustentabilidade, né? Da onde veio essa ideia? Ela decorre do conceito de desenvolvimento sustentável que se tornou uma linguagem comum na primeira cúpula mundial da Terra no Rio, em 1992. E seu conceito mais difundido foi descrito no documento Nosso Futuro Comum como sendo econômico, né? O ponto um ponto central, sendo o econômico, o social e o ambiental, que é a área mais abrangente. No âmbito das empresas, esse conceito foi traduzido por meio de tripé da sustentabilidade, também chamado de tripé Bottom-line, ou People, ou Planet Profit, e correspondente aos resultados de uma organização medidos em 3 dimensões, que seriam essas que estão aí do nosso ladinho: econômico, social e ambiental. Política sustentabilidade vale, antes e depois, né? Ela teve algumas modificações agora, né? Antes ela tinha 3 cenários anteriores, hoje ela está concentrada em apenas um. Então a gente tem total de 6 políticas relacionadas aos temas, necessidade de revisar os direcionamentos, né? Que foi esse diagnóstico que as pessoas, né? Que fizeram a renovação desse documento para que ele seja mais assertivo e sucinto. Então, ele tinha 3 polos, né? Sustentável, social e segurança. Hoje ele é um polo de sustentabilidade, que abrange tanto o direito humano, mitigação e adaptação a mudanças climáticas e o cultural. Então, a gente tem um documento hoje que abrange muito mais informações, ele sendo um só. A Agenda Global, né, de Sustentabilidade foi lançada em 2015 durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os Objetivos do Desenvolvimento, ODS, contam com 17 objetivos e representam a nova Agenda Global de Sustentabilidade até 2030. E tem como uma mensagem principal não deixar ninguém para trás. Então, a mesma forma que nós temos um lema, né? Salvar vidas, né? Não importa o que aconteça, a gente sempre tenta falar de pessoas, falar do meio ambiente. A gente tem aqui, referente à ONU, né, os 17 objetivos que ela tem. Então, a gente tem, é só por forma de conhecimento também, que é a erradicação de pobreza, fome zero, boa saúde, são vários aspectos que estão no nosso dia a dia, né? Objetivos que a gente tem também como pessoa e como profissional, e a gente também pode sempre lembrar, né, como que ela é desmembrada. E aí a gente tem a POL, voltando para ela novamente: saúde, segurança, meio ambiente e socioeconômico. Então a gente tem o operador sustentável, alcançar o dano, atender os requisitos legais, gerenciar riscos e impactos, buscar inovação tecnológica, atuar com responsabilidade, ética e transparência, engajar as partes interessadas, promover um ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso, cumprir nossos compromissos para alcançar e manter a licença para operar, buscar maior eficácia na utilização dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos, contribuir na evolução dos empregados e fornecedores. E aí a gente tem também o catalisador do desenvolvimento local, que tem algumas diretrizes para a gente seguir também. Realizar investimento social e ambiental nos temas prioritários definidos pela Vale, ou seja, a gente tem um calendário gigante para todos os meses do ano, né? A gente tem campanhas e tem DDS específicos, temas a serem abordados, desmembrados para falar sobre isso. A gente tem até um cronograma, né, de assuntos de meio ambiente, então é importante a gente divulgar isso sempre. Respeitar os aspectos culturais do território,
tanto aonde a gente trabalha, tanto do local em si como um todo. Então, é importante a gente sempre ter o respeito, né, tanto cultural, religioso, político, são coisas que a gente precisa manter o respeito. Estabelecer sempre que possível parcerias intersetoriais, controlar localmente empregados e fornecedores, esse contratar localmente empregados e fornecedores, a gente sempre ter o treinamento dessas pessoas, né? Ter o controle daquilo que elas estão aprendendo, que elas estão absorvendo no dia a dia. Conhecer e monitorar as regiões onde a Vale atua, priorizar riscos e impactos no planejamento de especênios socioambientais, evitar o financiamento de ações que sejam substituídas ao papel das autoridades públicas, observar a legislação específica no caso de povos indígenas e comunidades tradicionais, atuar na área de cultura, valorizando nossas regiões de atuação, desenvolver programas, projetos voltados a necessidades sociais. Então, são pontos, né, que a Vale ela desmembrou, né, na política de sustentabilidade, porque fala também sobre direitos humanos, então são coisas que a gente também precisa se atentar. E tem a agente global de sustentabilidade, que já é os pontos direcionais mais abrangentes, né, mais para o todo comum, buscar oportunidade para contribuir com o atingimento de metas globais aderentes aos nossos negócios, colocar, né, sempre aquelas nossas alavancas lá atrás, um objetivo, né, como cuidar do nosso meio ambiente, como a gente proteger o local que a gente trabalha, buscar contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da ONU, que a gente mostrou, né, aquelas cartinhas coloridinhas dos 17 objetivos, monitorar e antecipar tendências em temas globais de sustentabilidade. Então, é bacana a gente também conhecer, se planejar para que aquilo não aconteça, ou planejar já tendências que serão boas, né, frutíferas para as nossas próximas gerações aí também. Trabalhar de forma integrada com as partes interessadas para construir um legado positivo, equilibrando aspectos sociais, ambientais e econômicos, tanto de pessoas interessadas quanto no nosso dia a dia, né? A gente ter esses assuntos bem vivos nas nossas rodas, né? Tanto de trabalho quanto de vida pessoal, para que a gente consiga ter uma âmbita grande de pessoas que consigam falar e consigam entender da tão importância, o quão importante a palavra sustentabilidade tem que estar no nosso dia a dia e hoje. E promover transparência junto às partes interessadas, né? Para conhecimento só, a gente tem alguns crachás, né, que a gente pode tanto desenvolver como prestadores de serviço, mas a Vale também divulga dois aí, tanto da política de sustentabilidade, quanto da regra de ouro, que é importante, né? E peraí só um pouquinho que agarrou. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. E é isso. A tela tinha parado aqui para mim. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Tenham um ótimo dia. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou colocar aqui no chat mais uma vez a lista de presença. Se Acabei alguém de tiver colocar, alguma Ana. dúvida. Colocou? Obrigada, Ingrid. Aham. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, algum comentário, fiquem à vontade. Aí, Bom dia, ô, Ana. Ana, Fala, pode falar. Pode falar primeiro, depois eu falo. tá bom, bom dia. É o Bom dia. David. Bom dia, É, David. eu tive que sair às pressas aqui, né? Sim. Devido eu vim numa localidade e tinha uma simulação justamente na hora que a gente estava. Pessoal, bom dia aí para todos. Vou sair aqui, tá? Obrigada. Bom dia. Deixe de assinar a lista de presença antes de sair, tá bom? Ana, Por abre favor, fazendo pessoal. favor o link aí, porque sempre tem dúvidas na hora do pessoal preencher. Clica no link fazendo favor aí no chat. Vou dar Só apoio um pro pessoal, minutinho. que tem muita gente que é nova, que está entrando na cena há pouco tempo. Pessoal que trabalha na área da Vale, ou home office, né, que presta serviço para a Vale, é tudo consulting, tá? Na hora de for preencher a lista de presença. Sempre tem, às vezes, uma dúvida aí na hora de preencher. Pessoal que teve que Aqui, pessoal. evacuar a área aí. Tá conseguindo ver? Ô, Ingrid, Estamos. Oi. bom dia. Aqui é o Rodrigo da Bom EPU. dia. Aham. Tem um colaborador novo que chegou aqui, o Aham. Wendel,
E ele ainda Sim, está sem sim. acesso ao C0, então ele acompanhou aqui comigo aqui pelo Teams aqui, tá? Perfeito, vou Só para anotar estar aqui. ciência aí. Vou anotar aqui. Obrigadão. Tá Quem bom? precisou sair Ana, da reunião por algum motivo, semana que vem a gente tem, vai estar repetindo, tá? tem uns colegas nossos que estão em campo daqui do S11D, né? Essas pessoas podem assistir o vídeo aqui e depois assinar a lista de presença ou tem que fazer o treinamento em outra ocasião? Se a pessoa não conseguir participar semana que vem, tiver com atividade muito agarrada aí, passa o e-mail pra gente que a gente compartilha o vídeo, tá bom? Ok, obrigado. Eu botei meu e-mail no chat aí, é ingrid.nassif. Pessoal, Agora, mais alguma dúvida? se quiser participar presencial, semana que vem a gente está repetindo, quinta e sexta-feira, tá? Ok, Pessoal, obrigado. tenham um bom dia de trabalho. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Obrigada Tá pela jóia, presença de obrigado, vocês. tchau. Obrigado, bom dia. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia. Para colocar com Pessoal que é Carol Cipieski, pessoal do Emanuel Santana, pessoal do Pedro Xavier, Serenge Engenharia, pessoal que é do contrato do Sérgio, contrato da Gisele, contrato do Fidalgo, Renato, é tudo consulting, tá? Pessoal, bom dia. Pode falar. É Ingrid. Isso, Diógenes. Esse treinamento vai ser apresentado amanhã também, né? Amanhã De é 9 para às quem não. 11. Amanhã é outro assunto, tá? outro É para quem não treinamento. conseguiu participar semana passada comigo, eu vou estar repetindo esse treinamento amanhã, na parte da manhã, tá? Vai ser de 9 às 11. Aí, caso eu não tenha recebido o convite, passe o e-mail para mim Eu vou ou me passar chama no chat, quem tiver meu contato, e que eu passo o convite, tá? Ok. Ô, obrigado. Ingrid, desculpa, eu não Oi. entendi direito. É Nilder aqui. Ei, Nilda. Tudo bom, Ingrid? Tudo Esse bem, Joia? treinamento vai ser repetido amanhã ou vai ser Não, outro treinamento? é porque semana passada eu dei um treinamento que é sobre as normas de segurança, né? São treinamentos normativos, só que como eu mandei o convite em cima da hora um pouco, né? Porque eu estava com bastante outras demandas, aí bastante pessoas não conseguiu participar. Então, eu vou estar repetindo. Quem não conseguiu participar semana passada comigo, na sexta-feira, vai participar amanhã. Tá Então bom? eu vou participar amanhã. Agora, só uma coisa, Isso. Gisele é engenharia, não é consulting não, né? Já ia marcar Não, errado. Gisele é consulting. Gisele é consulting? consulting. Isso. Então tá, falou então. Então amanhã eu estou participando de novo aqui.